Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Estou dando início a mais uma live polêmica aos ouvidos dos bacharéis em teologia, aos religiosos, aos pastores, falsos pastores. Não 100%, mas 98% são tudo falsos e mentirosos. Então, estamos dando mais um início a uma live, ao qual o título é o seguinte, ó. O maior inimigo do Evangelho de Cristo. O maior inimigo do Evangelho de Cristo. O maior inimigo do Evangelho de Cristo. Vamos descobrir quem é. E eu já começo dizendo quem é. O maior inimigo do Evangelho de Cristo. Nós sabemos que existem várias religiões, certo? Existe a Umbanda, Católico, Shishnue, Hare Krishna, Renki, e a maior religião, a maior inimiga das religiões, inimiga de Cristo, sabe qual é? Vocês vão se surpreender agora e se assustar. Mas eu provo tudo na Bíblia. A maior inimiga de Cristo, do Evangelho de Cristo, é a igreja, chamadas igrejas evangélicas. Essas são a maior inimiga do Evangelho de Cristo. Por quê? Porque na Umbanda nós sabemos que os babalorixá, esses que se dizem lá, caboclo, preto velho, Exu, isso aí, tudo é engano da mente deles. Nem eles nem conhecem, nem eles sabem disso aí. Eles se enganam e enganam todo mundo, achando que estão fazendo tudo certo, mas é tudo mentira também. Esses ainda passam. O católico, o coitado do católico, vem numa fundação antiga, achando-se que eles eram os primeiros na face da terra, no mundo, a ser religiosos. Também se enganam e mente ainda. E tudo tem, por trás tem uma jogada. Tudo isso aí tem uma jogada, uma falsidade. Bom, já falei da Umbanda, do católico. As outras religiões todas foram criadas com benefícios, a fim de terem um benefício, de terem um ganho próprio, um ganho para si próprio. Essas são as religiões que existem. Então, aí, obrigado pela tua presença aí, Celi. Então, todas essas, o maior inimigo do Evangelho de Cristo, eu já citei no começo, para quem está chegando agora, que não é a Umbanda, não é a Shishnue, não é Hare Krishna, não é Renki, não é budismo, não é catolicismo. O maior inimigo do Evangelho de Cristo é as chamadas igrejas evangélicas, que são falsas. São falsas porque, eu já disse, a Umbanda ela se apropria do Exu, do Ogum, desses caboclo, tudo que eles chamam de caboclo lá, que não são nada e nem eles conhecem, porque eu sei como é que funciona, eu conheço. Então eles não sabem, eles se enganam e enganam muita gente ali achando que aquilo ali vai funcionar. Segundo, o Xixi não é uma queima de papel com pedidos lá também, não, e nem eles sabem para quem é. Eu frequentei lá, não funciona nada disso, só uma fogueira, uma fornalha para queimar pedidos. Então o maior inimigo do Evangelho de Cristo é as chamadas igrejas evangélicas. Porque na minha Bíblia e na sua Bíblia não tem igreja, não existe igreja, não existe. Porque a Bíblia diz que você, nós somos a igreja, nós somos o templo do Espírito Santo. Então não existe chamadas igrejas de 4 paredes e uma placa na frente. E existiu sim, lá no passado, na lei, no antigo pacto, antes de Jesus, existia uma só igreja, que era chamada a Igreja da Formosa, o Templo da Formosa, que era em Jerusalém. Existia só uma que existia, porque lá tinham que prestar cultos e adorações como mandamento, como lei de Moisés. Mas foi abolido por Cristo. E quando Cristo veio, ele aboliu, terminou, não tem mais, não existe, não tem. Terminou tudo. Ele mesmo disse, o próprio Jesus disse, não ficará pedra sobre pedra. Não vai existir mais nada, não tem. E ninguém vai levantar mais. Levantaram aqui no Brás, em São Paulo, levantaram aí uma igreja parecida com aquela de lá, levantaram o Templo de Salomão aí em São Paulo, e estão levantando por aí. Os que não tem que fazer, os que estão roubando e assaltando as pessoas, estão pegando dinheiro para formar a igreja para cada vez ter mais rendimento, mais dinheiro, ganhar mais. Tá na hora, eu vou resumir aqui antes de começar a palavra, antes de começar esse estudo que é polêmico e muito forte, e eu até gostaria hoje que vocês que estão me assistindo, entrem em contato, ligue urgente
para um bispo, para um bacharel em teologia, para um teólogo, para um pastor que você chama de pastor, que ligue urgente para eles me assistirem essa mensagem aqui, que eu vou dar na cara deles, na focinha deles de Bíblia. De Bíblia. De Bíblia eu vou dar na focinha desses falsos mestres, falsos ensinadores e golosos que ficam aí tirando tudo que pode das pessoas que não tem na Bíblia. Então eu botei um título aqui, ó, o maior inimigo do Evangelho de Cristo quem é? E eu vou explicar. Vamos para Filipenses capítulo 3, versículo 18. Filipenses. Olha o que diz aqui, ó, os inimigos da cruz de Cristo. Eu leio o texto. Os evangélicos não leem um texto, eles pegam um texto isolado, e é verdade, eu provo aqui. Eu provo porque eu fui frequentador da igreja evangélica há 28 anos e fui enganado e enganei muita gente, menti para muita gente. Então eu conheço muito bem como é que funciona. Olha, os inimigos da cruz de Cristo, título, capítulo 17, mas eu vou ler o 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Paulo já tinha essa dificuldade de trabalhar com essas pessoas, já tinha na época de Paulo, e ele dizia, e agora, repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando. Imagina se Paulo tivesse vivo hoje, fosse hoje, Paulo, olha, ia ser um escândalo tão grande nessas chamadas igrejas falsas aí, ó, nesses alçapões, né? E que ele ia dar, mas ia dar nesses caras tudo aí. Ia terminar com esses falsos aí, porque tá cheinho na nossa volta e cada vez querem abrir mais, mas eu vou fazer de tudo para que feche tudo que é tipo de igreja evangélica. Porque isso aí é uma religião. Isso é uma religião que suga, que massacra, que tira tudo que pode da sua vida. Olha, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Eu e você, nós trabalhamos duro. A vida toda trabalhamos de carteira assinada ou não, ou seja, patrão ou não. Nós trabalhamos para adquirir alguma coisa. Mas ainda além de ganharmos, de passarmos sacrifício, como tem alguns serventes, alguns de obra, alguns que trabalham na campanha, ainda ganham dinheirinho e tem que ir lá levar para quem? Para Deus? Não! É só cair as escamas, cair as coisas dos olhos, e é só abrir a mente e nós vamos entender que jamais nós estaremos dando dinheiro para Deus. Nunca. Deus, já falei, já mencionei, Deus jamais vai descer do céu e vai vir pegar o dinheiro que é dele. Que eles dizem que é para Deus. Quem pega e enriquece e dá risada da tua cara, desculpa dizer, da tua cara, são esses falsos pastores. Eles pegam o teu dinheiro e dão risada, porque eles vão para a praia, vão para cá, vão para lá, compram isso, compram aquilo. Eles esnobam uma vida, enquanto que você está passando necessidade, não tem condições de pagar suas contas, não tem condições de às vezes até de comprar um pão, mas para dar lá para os falsos, dizendo que ainda usa o nome de Deus. É isso que eu falei das religiões. As religiões não usam o nome de Deus, a Umbanda não usa o nome de Deus. A Umbanda usa o nome do Exu, do Ogum, de tanto nome que eles deram lá. Eles não usam o nome de Deus. O católico raramente diz Deus mandou, raramente, mas usa, mas é pouco. Sheshunoe não usa o nome de Deus. Hare Krishna não usa o nome de Deus. Budismo, que eu tive no budismo aqui em Parobé, em Três Coroas, perdão, não usa o nome de Deus. Só a igreja, chamadas igrejas evangélicas, usam o nome de Deus para enganar as pessoas. E as pessoas caem como um patinho. Porque eles dizem assim, ó, Deus manda te dizer, Deus não mandou dizer nada. Deus manda te pedir, Deus não pediu nada. Em nome de Deus tem que dar dízimo, em nome de Deus tem que fazer campanha, em nome de Deus tem que fazer... Olha, é bordado de campanha nessas igrejas para tirar dinheiro. Para roubar, para assaltar. E não me diz que não, porque eu provo aqui, ó, na Bíblia. E eu digo a verdade. É um antro da perdição, e são as chamadas igrejas evangélicas. Porque não tem nada de verdade dentro dela, porque se tiver, vocês entram em contato comigo e me prove na Bíblia, porque não tem. É um antro da perdição, é um alçapão, então eu estou provando aqui na palavra. Vou continuar, Filipenses 3, 19. O destino, olha só, vou repetir o 18. Pois muitos andam entre nós,
dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Esses falsos pastores, que são 98% falsos, mentirosos, enganadores, eles são inimigos da cruz de Cristo. E depois ficam falando labalabachúria lá, e mentindo em línguas que não existem, ficam enganando o povo e tirando o dinheiro do povo, forçando o povo a fazer campanha, forçando o povo a ir para a igreja, que não tem igreja. Que a Bíblia diz que a igreja é eu e tu, você que está me assistindo. A igreja é tu é o templo do Espírito Santo, diz a Bíblia. Então por que eu vou lá numa casa de 4 paredes com a placa na frente? Porque eu sou enganado? Porque me fizeram uma lavagem cerebral? Porque me botaram escama nas minhas vistas? Eu não entendo, não enxergo. Mas tem gente que explica a verdade como eu hoje explico. 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Desses pastores, dessas igrejas evangélicas. E a glória deles está na sua infâmia. Eles são infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Agora você me diga, é verdade ou não é verdade que esses chamados pastores só se preocupam com coisas terrenas? Olha, tu tem que, para te ganhar um carro, tu tem que fazer uma campanha, para te ter uma saúde, tu tem que fazer campanha, tu tem que dar o dízimo pro devorador aí na tua casa, que não existe devorador, é diabo para cá, é diabo para lá, é demônio para cá, demônio para lá, nada pode, porque agora as igrejas até que ainda mudaram muito, mas quando eu era novo, que eu ainda não ia na igreja, a igreja não podia olhar televisão, não podia ir na praia, não pode isso, não pode jogar bola, tudo é pecado, que não existe pecado também, porque Jesus aboliu o pecado. Isso diz na minha Bíblia. Aí nada pode. Mas como é que dá dinheiro para eles? Pode. Para os engraçadinhos, para os bruxos, porque se existe alguma bruxaria, são essas chamadas igrejas evangélicas, que é bruxo, como é que eu vou dizer aqui, como é que eu usei um termo aqui, macumba-evangelho, o que é isso? Macumba evangélica, o que faz dentro das igrejas, é uma macumbaria evangélica, dando dinheiro por uns caras que não fazem nada na vida, não ocupa a vida deles para nada. E se tu pedir para eles orar por ti, eles vão dizer, irmão, tu não tem fé, vai orar, irmão. Ainda te diz assim na tua cara. Ou então se tu disser para eles assim, ô pastor, me ajude com a cesta básica, e a fé onde está, meu irmão? Né? A primeira coisa que eles dizem, porque mente, engano e assalto as pessoas, porque eu estou provando na Bíblia, eu não estou enganando ninguém, mentindo para ninguém, tá tudo aqui, aqui, porque eles pegam texto isolado, eles não pegam o texto verdadeiro da palavra. Eles nunca pegaram. Por isso que eu digo assim, eu queria e quero que alguém ligue para os bacharéis em teologia, para os falsos mestres, para esses falsos bispos, e vão assistir a minha live agora de tarde aí, que eu vou dar na focinha de vocês de Bíblia. Vou dar na focinha de vocês. Vocês são mentirosos e enganadores. Eu fui enganado 28 anos. E enganei muita gente, reconheço, mas eu caí fora faz 3 anos, meu irmão. Faz 3 anos, minha irmã. Faz 3 anos, meu amigo, minha amiga, que eu caí fora dessa macumbaria evangélica aí, Porque é campanha pra isso, é campanha pra aquilo, é campanha pra aquilo, é campanha pra aquele outro. Tu não tem fé, tem diabo, tem demônio, tem devorador, tem tudo pra eles lá que eles criaram. Porque não tem na Bíblia, eles criaram. Eles pegam um texto isolado. Então vamos lá. O maior inimigo do Evangelho de Cristo quem é? O texto. E eu já comecei, não vou estar repetindo toda hora aqui, mas o maior inimigo do Evangelho de Cristo não é católico, não é umbanda, não é nenhuma seita religiosa que existe por aí. O maior inimigo do Evangelho de Cristo é a própria chamada igreja evangélica, porque eles inventam e mentem um monte de coisas que não tem na Bíblia. Vamos para... sabe o que a igreja evangélica faz? Eu estou atacando eles porque eles têm que parar com isso aí. O que eles fazem? Eles botam culpa, medo e pânico nas pessoas. E em mim botavam, quantas vezes botaram medo em mim, quantas vezes botaram pânico, quantas vezes botaram culpa. Tua mulher não está bem? É culpa tua.
É culpa tua. Aí, teu filho está com dor, é culpa tua. É o inimigo, é o diabo, é o Satanás. Olha, se existisse esse Satanás e esse diabo, eu ficaria com pena deles, coitado deles, que tudo é culpa deles. Mas os engraçadinhos e os falsos mestres, falsos pastores, botam culpa no bode expiatório, que eles criaram também, porque não tem. Eles criaram um bode expiatório, criaram um diabo. Agora tudo é diabo, tudo é Satanás, tudo é demônio, que não tem. Na minha Bíblia não tem. Hoje eu enxergo, com os olhos iluminados pela palavra, eu enxergo, meu irmão. Eu enxergo, minha irmã. Eu enxergo e provo aqui na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Atos dos Apóstolos, olha só. Vamos tudo na Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Onde está aqui? Capítulo 15 do Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Vou provando na Bíblia. Versículo do 1 ao 5. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam aos seus irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Eles estavam pregando a lei. Atos, eles estavam aqui anunciando. Paulo desce lá e percebe a controvérsia sobre a circuncisão dos gentios, de gentios. Pedro estava lá, o Pedro era muito gentil, muito da lei. Pedro é só da lei. Ele andava com Jesus, mas vivia na lei, por causa que o mestre estava cumprindo a lei. Então Pedro estava cumprindo a lei e achava que estava passando tudo certinho. Mas Paulo chama a atenção de Pedro depois. Alguns indivíduos que desceram das Judeias ensinavam aos irmãos, não é irmão meu, irmão lá naquela época, o costume de Moisés, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos se não se circuncidar. Hoje não tem diferença dessas chamadas igrejas evangélicas. Eles querem circuncidar pessoas. Eles querem, só falta pegar o prepúcio lá, a carne do homem e cortar. Só está faltando isso. Não sei como não inventaram ainda. Porque aí sim, aí é a maior bruxaria que existe dentro da igreja. Porque já existe bruxaria de campanha, desse copo d'água, daquilo. Me mostre na Bíblia, bacharel em teologia, onde tem que Jesus mandou, depois da oração, tomar um copo d'água. Onde tem? Isso é bruxaria. Bruxaria evangélica. Porque também não tem essas bruxarias, não funcionam. Mas eles criaram. É uma concorrência do evangelho com a Umbanda, com outras religiões aí. Concorrência. Qual deles quer dar mais força para a pessoa? E a pessoa ludibriada, enganada, filho, meu irmão. O filho é diferente da ovelha. A ovelha é comandada. É o que estão aí, a maioria aí, ó. Eu não, eu sou filho. Filho não tem que andar sendo comandado por falsos pastores, por homens aí que são igual a mim, ou seja, homem, mulher lá. Mas não, eu vou ser seguido pela palavra, pelo meu mestre, pelo meu Senhor. Eu não preciso de segundos, de terceiros, não preciso. Olha mais que diz aqui, ó. Atos dos Apóstolos do 1 ao 5. 2. Tendo havido da parte de Paulo, Bernabé, contenda e não pequena discussões com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos, os presbíteros, com respeito a estas questões. Lá naquela época da lei, eles tiveram que ir lá, porque só Paulo estava certo. E eles começaram a discutir com Paulo. Não, então nós vamos ir lá falar com os bispos, com aqueles líderes que tinha naquela época. Aí 3, enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela chamada igreja lá da época, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos, porque eram tudo da mesma ladainha, da mesma panelinha. Eles estavam sendo tudo enganados. 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, como existe hoje, dos fariseus, que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-lo e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Eles querem observar a lei. Olha, hoje não é diferente. As chamadas igrejas evangélicas querem observar uma lei. Meu irmão, cai na real, te acorda povo de Deus, acorda gente que estão me assistindo. Não tem que andar debaixo de lei, gente.
Cristo, eu já falei nas outras lives, eu vou repetir. Quando Jesus abre os braços na cruz, ele disse uma palavra em hebraico, tetelestai, que traduzido quer dizer consumado está. Se ele consumou, meu irmão, não tem mais que eu andar dependendo de homem. Mas as pessoas estão sendo enganadas cada dia mais e mais. Pastor, ore por mim, pastor não sei o que, pastor não sei das coisas. Os caras estão só para tirar dinheiro. A verdade é essa. Porque qual é a indução de tudo isso aí? É te levar lá para as chamadas gaiola deles lá com a placa na frente, e lá tu tem que pagar. Tu tem que pagar. Não banda, tu não paga. Não banda até tu dá o que tu quer. Olha, eu vou desmanchar um trabalho para ti, não banda, eu dizia lá, dá uma oferta aí se tu quiser, mas não impõe nada. Lá no catolicismo não impõe valor, se impõe 10% ao ano. Tem uma outra igreja aqui, que eu não posso falar o nome agora, que também pede 10% ao ano. Aí esses engraçadinhos, os espertinhos dos chamados evangélicos, que não tem nada de evangelho, são os enganadores e mentirosos. Esses aí arrumaram para dar dízimo todos os meses, e mais ainda, enganam tantas pessoas, que Jesus disse que estava tudo consumado. Para que agora eu tenho que comer pedacinho de pão sujo, imundo das pessoas que fazem aí? Toma uma água suja, porque às vezes nem é suco puro integral, é um suco misturado com água. E tem umas igrejas que tomam até vinho puro aí. Presbiteriano toma vinho puro. Aquela outra lá tem outras aí que tomam vinho puro, que eu sei porque eu já fui. Conheço. Lá no Umbanda eu tomo cachaça e tiro fora e desnoba e dá uma risada e brinco com as pessoas, chamando demônio e Exu que não existe. Eu fui da Umbanda, eu conheço a Umbanda, eu sei como é que funciona. Católico não funciona nada certo, é tudo mentira e engano. Todas as religiões que existem, meu irmão, eu te provo porque eu entrei lá dentro, eu conheço. Mas pastor, você não conhece como é Rosa Cruz, a maçonaria? Eu conheço, meu irmão, eu entrei lá dentro, eu conheço. Vamos lá, mas eu não estou falando dessas religiões, a religião que eu estou falando é a chamada religião evangélica aí, ó. É uma religião. E não me vem com essa que não é, porque eu provo aqui, ó. Vamos lá. Efésios ainda, não, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 5, já li? Já li. Então agora nós vamos para Efésios, eu vou provando tudo na Bíblia. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, o que diz aqui? Ó? Porque pela graça sois salvos. Já Paulo dizia lá para os Efésios. Mediante a fé. A fé. Isto não vem de vós. É dom de Deus. Meu irmão, a fé minha não tem que... Pastor, eu vou orar para ter fé. Hoje eu acho graça desses palhaços. Dessa palhaçada, ignorância que fizeram lá na lavagem cerebral nas pessoas. Vou orar para o irmão ter fé. Vou orar para a irmã ter fé. A irmã não está tendo fé. Não conseguiu melhorar da dor no estômago porque a irmã não tem fé. Vou orar para você ter fé. Ou então, até eu dizia assim, agora eu vou orar, meu Deus, e usa da minha fé para curar o fulano. Não existe isso, gente, na Bíblia. Existe a fé que Deus dá, que é um dom de Deus, não é dado por homens, diz a Bíblia. Acabei de ler, Efésios 2, 8 e 9, vamos ver o 9. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não é de obras. Olha, eu sou bonzinho, eu dou cesta básica, eu ajudo os pobres, eu dou roupa não sei para quem, eu vou lá não sei aonde. Isso tudo é perca de tempo, engano e mentira. Porque não é por fé, não é por obras. A fé é um dom de Deus que Deus te deu, Deus dá para mim, dá para ti. Eu não preciso de dependência de terceiro, eu não preciso de alguém para me acompanhar em tal lugar, ou para alguém interceder por mim. O próprio Espírito que está em mim intercede por mim. A Bíblia esclarece isso. Está na hora de vocês se acordarem, gente. Vocês estão dormindo. Todos que estão me assistindo aí estão dormindo. Espiritualmente, estão dormindo. E eu provo na Bíblia. Mas... 1 Timóteo 2, vamos lá, tudo na Bíblia, para depois não dizer de onde ele tirou isso. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 a 7. Porquanto há um só Deus
Ó, porquanto há um só Deus e um só mediador, não é pastor, não é irmã, não é a pastora, não é o fulaninho, o obreirinho, o presbiterinho, que isso tudo é falso, tudo mentira, que ainda dizem que Deus chamou. Deus não chamou nada, rapaz. Para com essa bobageira, essa mentira aí. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus, homem. Não existe. Pastor, intercede por mim. Irmão, intercede por mim. Pastor, faz uma campanha por mim. Eu vou subir no monte para falar. Tu vai até cansar, tu vai até estressar, tu não vai arrumar nada. Nada. Eu provo aqui, ó. Tu não vai arrumar nada. Sabe por quê? Porque eu tenho essa experiência em 3 anos que eu abandonei todas essas coisas falsas e mentirosas. E hoje eu sou feliz. Eu sou muito bem sucedido, eu e minha família. Nós não somos dependentes de homem. Nós não somos dependentes de 4 paredes e uma placa na frente. Isso é engano. Isso é para roubar, para assaltar. Sabe? Eu já comentei aqui, ó. O maior assalto não foi aquele do carro forte lá de uma época, não sei quantos anos, eu acho que nem sei se eu era nascido, que foi o maior assalto num carro forte que deu de um trem pagador. Isso, de um trem pagador. Não foi. O maior assalto existe de uma época pra cá, essas igrejas chamadas igrejas evangélicas. Esse é o maior assalto. Eles te tiram dinheiro até pra dar risada. Eu fui, só não posso dizer o nome da igreja, mas eu fui numa igreja aqui que me pediram para mim ir lá, me pediram. Nós vamos lá, e dentro de 1h30 marcado no meu relógio, 1h30, pediram 4 vezes dinheiro. 4 vezes, assaltaram, roubaram, e tem gente que está me assistindo que sabe de qual é a igreja que eu estou falando, porque eu estava lá, e eu provo. Se quiserem que eu diga o nome, eu digo, mas aqui eu não posso dizer. Mas lá no meu canal no YouTube, lá eu digo. Lá eu digo o nome desses ladrões, desses assaltantes, digo o nome desses alçapões, chamado igreja, são alçapões. Que roubam, assaltam e tiram tudo das pessoas. Eu até corro o risco aqui de dizer que mato. Porque matam a fé, a esperança. E muita gente vai lá dar um falso testemunho porque são pagos um cachê. Porque eu descobri assim, ó, quente, de igrejas de nome grande, 2 igrejas de nome, que elas pagam um cachê para te dar testemunho. E aí as pessoas vão lá, até para se incorporarem, sabe? Para enganar e mentir, estorce os dedos. Eu vou te matar, porque quem vai matar? Nada, tu não mata nem pulga. Não mata nem mosquito, vai matar? Da onde? Se apresenta esses bruxos aí, se apresenta essa macumbaria aí, pra ver se vai fazer alguma coisa em mim. Não vai fazer nada, nem dor de cabeça vai me dar. São enganadores e mentirosos. Eu estou indignado com essas falsas chamadas igrejas evangélicas. Ainda usam igreja evangélica. Estão usando o nome de Deus para roubar e para assaltar. A religião, a pior religião, o maior inimigo do Evangelho de Cristo é a própria chamada igreja evangélica. Estão me entendendo? Olha, está entrando mais gente aí na live. Ô, glória! Glorificar o nome do meu Deus, meu Senhor. Mas, segundo 1 Timóteo 2, do 5 ao 7, eu li os 6, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Deus, Jesus, ele se deu em resgate por todos, não é por meia dúzia, não é só para alguns, para os outros não, porque esses alçapões chamados igreja, eles dizem, Deus nos chamou, Deus nos deu um dom, mas deixa de mentir, de enganar, rapaz, ou mulher, ou homem, seja lá o que for. Deixa de mentir, enganar. Deus não te chamou e nem te deu cargo nenhum. Esse cargo foi o homem que te deu. E aí vai mentir para um monte de gente, coitados lá, que a maioria dos que vão lá são necessitados. Agora me digam, eu já perguntei um dia aí, eu vou perguntar de novo. Me digam assim, ó, qual rico que vocês já ouviram ou sabe que se endemoniou? Nenhum! Porque esses caras lá não são trouxa igual os pobres. Os pobres vão lá e se endemoniam. Você nem sabe o que é, mas vão lá e rodopiam. E falam, sai com essa palhaçada aí, com esse engano, com essa mentira. Se apresente para mim. Se apresente. 6. O qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isso foi designado pregador e apóstolo. Paulo está dando duro aqui, ó.
Para isso, foi designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé da verdade e na verdade. Paulo está dizendo, afirmo a verdade e não minto. Paulo, é o maior evangelho, a maior palavra para os gentios é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi o que trouxe o evangelho da graça para nós, para mim, pelo menos para mim, para vocês eu não sei. Para mim, eu fui alcançado pela graça, mas faz 3 anos só, porque 28 anos eu fiquei enganado, mentindo, sofrendo, porque olha o que houve de falsa profecia, que hoje está cheio de falsos profetas. Olha, porque Deus manda te dizer que vai te dar uma chave de ouro. Essa chave de ouro, não sei quantas chaves de ouro profetizaram para mim. Eu não conheço. Até um dia desse eu vou numa ótica, é ótica, né? Não, numa ótica lá, para ver se eu conheço uma chave de ouro lá, porque eu não conheço. Porque se eu fosse atrás desse monte de profecia, eu tinha umas mãos cheias de chave de ouro. Olha, porque não sei o que, porque Deus manda te dizer. Deus não mandou te dizer nada, mano. Quem mandou te dizer foi tu mesmo. Sai fora disso aí. E você que está sendo enganado, cai fora desse alçapão antes que tu morra aí. As pessoas que frequentam esses alçapão estão prestes a cair no alçapão, assim, ó, para baixo mesmo, até morrerem. Então, olha, para isso foi designado pregador e apóstolo, o único, não tem outro. Paulo, e afirma a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Não tem outro, não tem presbítero, não tem pastorzinho, porque isso são os pastorzinhos, não, irmãozinho. Não tem, o irmão, olha o pastor. Tem gente que tem medo do pastor. Olha, eu vou pedir um favor para vocês, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, se é que eu posso dizer assim, nunca mais me chame de pastor, porque até é vergonhoso e feio, porque pastor, ele é tudo da mesma panelinha, da mesmo alçapão, da mesma corja. Não me chame mais de pastor, me chame de irmão, de Cláudio, de qualquer coisa. Mas não me chame de pastor, porque eu tenho vergonha. Tenho vergonha desse nome aí. Esse nome é terrível. Vamos para 1 Timóteo já lemos. Vamos para João 7. Eu estou só na palavra para dar na focinha desses falsos aí, ó. João 7. João capítulo 7. João 7. João 7, capítulo 7, versículo 38 e 39. Tudo na Bíblia. Olha só. Jesus, a fonte da água viva. Presta atenção. João 7, 38 e 39. Quem crer em mim, ou quem crê no pastor, ou quem crê no dízimo, ou quem crê nesses falsos, mentirosos e enganadores, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Rios de água viva. Eu preciso de uma água suja para entrar. Eu preciso de uma água, porque agora virou moda. Agora, antes, se fosse para seguir a Jesus, não, vamos batizar como batizaram Jesus. Jesus ainda se batizou no rio. Mas essas chamadas igrejas que são as mais ricas, eles estão, sabe o que? Eu conheço várias, eu não posso citar os nomes aqui, ó. Eles fazem agora piscinão até na frente do púlpito. E lá se atiram pontinha, parece que estão as crianças brincando. Vão se atirar uma ponta quem diz é os gaúchos, aqui na fronteira. Vão se atirar uma ponta. E aí vai a pastora, a bispa lá, se atira uma ponta. Depois vai ver o outro lá enganador e se atira uma ponta. E já veio um monte de gente querendo tomar banho naquela água suja, imunda. Ali na piscina. E parece que está tudo ok, tudo normal. Se ainda cumprisse pela palavra da lei, ele estaria errado, porque a palavra da lei diz que Jesus, para cumprir a lei, foi batizado nas águas do Rio Jordão, agora nas águas do piscinão lá, não sei como é o nome lá, vamos botar. Se Jesus andasse por aqui hoje, iam dizer, mestre, vamos ali na piscina da minha igreja para tomar um banho ali, para se lavar ali, para se batizar, e Jesus ia dizer, eu não entro nessa água imunda, suja. E eu entrei, mas eu entrei num rio ainda, quando eu entrei na minha época, mas aí tem uma geração de agora que entraram nessa água suja, imunda aí dentro da piscina.
Ainda botam um pano lá, fazem um teatro. Olha, lugar para fazer mais teatro do que esses alçapões evangélicos, eu duvido. Eu duvido. O lugar que mais faz alçapão, que mais faz teatro, são chamados igreja evangélica. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. É exatamente isso. Conhece a verdade, a palavra de Deus que liberta. É essa aqui, ó, que liberta. Não é esses mentirosos, esses enganadores que libertam. Nunca foi, nunca vai ser. Mas ainda querem usar versículo para... Mas eu acho que vocês estão perdendo tempo. Você não conhece a Bíblia. Vocês conhecem porque vocês já foram ensinados, acostumados a serem enganados. Eu provo para vocês aí, eu fui pastor, eu fui consagrado pastor. Eu fiz teologia, atendi igrejas, eu fui pastor de igreja muitos anos, muito tempo. Muita gente me conhece. Assim, ó, tinha nome lá dentro do evangelho, tinha nome. Chegaram a oferecer salário para mim. E eu não quis, porque já era um separado desse engano aí, dessa mentira. Já sofri 28 anos lá, mas 28 anos passou, sumiu. Vamos lá. O maior inimigo do evangelho de Cristo quem é? As chamadas igrejas evangélicas são os maiores inimigos de Cristo, porque eles usam o nome de Deus para tudo. E é mentira, Deus não mandou. Eles mentem em nome de Deus. Eles fazem campanha em nome de Deus. Eles tiram dinheiro, que é o principal objetivo da igreja, chamada igreja evangélica, é tirar dízimo. Para quem? Para Deus? Deus nunca pediu, nunca precisou e nem jamais precisará. A Bíblia diz que ele é dono do ouro e da prata e ele vai precisar de 10% teu. Mas da onde? Da onde? Eu já vi gente na minha época que eu estava na igreja dando chave de carro, dando chave de moto pro pastor. O pastor ficava dando risada do trouxa. Por causa que ele vendia lá ou não e era ele que usava, ele que usufruía. E hoje não é diferente. Esses alçapões têm fortunas. Campo de gado, tem fazenda.